O dia 19 de setembro ficou gravado na memória dos mexicanos. Na mesma data, só que com 32 anos de diferença, ocorreram fortes terremotos. Em 1985, os mexicanos vivenciaram o terremoto mais destrutivo da sua história, de magnitude 8,1 e cujo epicentro foram as costas de Guerrero e Michoacán. Em 2017, vivenciaram de novo a tragédia com o terremoto de magnitude 7,1, que se originou no limite de Puebla e Morelos, a 120 quilômetros da cidade do México. O terremoto de 1985 ocorreu às 7h19 da manhã, danificou gravemente cerca de 30 mil prédios e deixou mais de 68 mil com prejuízos parciais. O incidente também deixou milhares de vítimas mortais. Tem um ferido aqui! Um ferido! Em 2017, os mexicanos sentiram o terremoto algumas horas depois de participar de uma simulação que fazia parte dos protocolos estabelecidos a partir da tragédia que viveram 32 anos atrás. Ninguém, nem os cientistas mais experientes, podia prever que no mesmo dia, só que com uma diferença de 32 anos, o México iria tremer. A grande diferença entre as duas tragédias foi a preparação da população. Os avançados sistemas de construção antissísmica e os modernos sistemas de alerta que permitiram à população reagir diante desse terremoto. Apesar de que o momento causou menos prejuízos do que em 1985, a cidade não escapou aos problemas. As autoridades mais preparadas coordenaram ações, enquanto milhares de civis saíram às ruas para ajudar nos trabalhos de resgate. Pelo menos 44 prédios desabaram e o número oficial de vítimas fatais foi de 369 pessoas. Recentemente, em 2020, foram postos à prova mais uma vez os sistemas de alerta e a capacidade de reação dos cidadãos. No dia 23 de junho, um terremoto de magnitude 7,4 sacudiu Oaxaca e Cidade do México. Houve danos estruturais e pelo menos 6 vítimas fatais, segundo as autoridades. A terra foi fortemente sacudida no México, mas ao sul do continente, foi o mar que provocou vítimas fatais. O Ara San Juan foi um dos submarinos TR-1700 adquiridos pelo governo argentino nos anos 1980. No dia 15 de novembro de 2017, após relatar uma falha que aparentemente foi resolvida, perdeu-se todo tipo de contato com o submergível. Como não foram correspondidas nenhuma das 54 tentativas de contato com o submarino San Juan, lamentavelmente, não podemos confirmar nem saber o que foi que aconteceu. A última localização conhecida do submarino foi a 240 milhas náuticas, equivalentes a 430 quilômetros da costa do Golfo de San Jorge. Tinha 44 tripulantes no total. No dia seguinte, vazou a notícia de que a Marinha tinha começado a buscar por suspeita de extravio. 48 horas depois, foi confirmado o desaparecimento. Não conseguimos localizar nem detectar o submarino San Juan e, portanto, as próximas horas serão de muita incerteza. Um documento em que consta a última comunicação do submergível mostrou que a tripulação tinha informado sobre a entrada de água de mar pelo sistema de ventilação, provocando um curto-circuito e um incêndio que foi controlado. No dia 23 de novembro, foi informado oficialmente que houve um incidente anômalo singular, curto, violento e não nuclear. Tratava-se da implosão do submarino com uma potência equivalente a 5,7 toneladas de TNT. A duração foi de 40 milissegundos e suspeita-se que os tripulantes morreram instantaneamente.
Em 30 de novembro, o governo argentino acabou com a busca sem sucesso e anunciaram a morte dos tripulantes, argumentando que não podiam ter sobrevivido às condições dos acontecimentos. Os familiares dos tripulantes se acorrentaram em frente à sede do governo, pedindo que a busca fosse reiniciada. Em agosto, foi contratada a empresa americana Ocean Infinity para reiniciar a missão. No dia 17 de novembro de 2018, um ano depois do desaparecimento, foi encontrado o Ara San Juan a mais de 800 metros de profundidade. O ministro da Defesa e a Marinha anunciaram à imprensa que o Seabed Constructor tinha avistado o submarino Ara San Juan. A gestão da crise esteve cercada de acusações de irregularidades, negligência, hermetismo e falta de interesse na apuração. As causas verdadeiras do acidente nunca foram esclarecidas. O ano de 2017 teve mais outros acontecimentos que também impactaram o mundo. Kim Jong-nam, irmão do líder norte-coreano Kim Jong-un, faleceu no exílio em estranhas circunstâncias. Robert Mugabe renunciou à presidência do Zimbábue depois de 37 anos no poder. A Palestina inaugurou sua primeira embaixada no Vaticano. Com discretas manifestações, foram comemorados 100 anos da Revolução Bolchevique na Rússia. A Nintendo lançou no mercado sua inovadora plataforma móvel Switch, com um número significativo de jogos famosos. O filme Moonlight venceu o Oscar de melhor filme, mas devido a uma confusão na cerimônia, foi primeiro anunciado como vencedor o filme La La Land. Donald Trump anunciou a saída dos Estados Unidos da América do Acordo Climático de Paris. A seguir, em 20 anos de história, reviveremos o incrível resgate nas cavernas da Tailândia e veremos como as ideias de uma adolescente inspiraram milhões de pessoas no mundo. Verão de 2018. Na Tailândia, um passeio de bicicleta acabou em uma difícil situação embaixo da terra. Em 23 de junho de 2018, 12 jogadores do time de futebol juvenil Javalis Selvagens da Tailândia e seu técnico pedalaram a toda velocidade pelos campos de arroz. Eles iam para Thang Luang, um sistema de cavernas na cordilheira Loi Nang Non, na Tailândia. Não era sua primeira visita, mas dessa vez seria diferente. Eles se tornaram os protagonistas de um dos resgates mais incríveis da história. Eles entraram na caverna levando apenas suas lanternas. Não planejavam ficar lá mais de uma hora, mas foram surpreendidos por uma chuva forte. A caverna se inundou e eles ficaram presos. Sem saída, entraram mais fundo na caverna até achar um lugar seguro a 4 quilômetros da entrada. Algumas horas depois, um guarda florestal achou suas bicicletas, deu alarme e iniciaram o resgate. As chuvas atrapalharam a operação. Foram instaladas bombas d'água para tentar reduzir o volume de líquido que havia na caverna. Resgatistas e mergulhadores de diferentes países se juntaram às operações. Não conseguiram estabelecer contato nenhum com os meninos durante 9 dias, até que mergulhadores britânicos finalmente os encontraram. Os familiares comemoraram que estavam vivos, mas como iriam resgatá-los? Foram consideradas 3 opções: esperar que a água saísse de forma natural, o que poderia levar meses, ensinar os meninos a mergulhar, ou que recebessem ajuda de mergulhadores profissionais.
6 dias depois, 18 especialistas de mergulho em cavernas começaram o resgate. Um de cada vez foram saindo da caverna. A operação levou 3 dias. O resgate dos javalis selvagens foi uma façanha e os meninos ganharam fama mundial. Tham Luang é hoje em dia uma atração turística. O que podia ter sido uma tragédia tornou-se uma história de esperança. Nesse lugar, ergueu-se uma estátua para honrar Samangunan, um mergulhador tailandês que faleceu na operação. O resgate nas cavernas da Tailândia inspirou o mundo, assim como fez uma jovem decidida a salvar o planeta. Qual é a idade mínima para mudar o mundo? Greta Thunberg não pensou muito nisso e, com sua idade, decidiu fazê-lo. Tudo começou com um protesto em frente ao prédio do Parlamento da Suécia. Em agosto de 2018, Greta Thunberg decidiu não ir para a escola e protestar com um cartaz que dizia: "Greve das escolas pelo clima". Alguns meses depois, aquela adolescente solitária estava reunida com os chefes de Estado na ONU e com o Papa no Vaticano. A crise climática e ecológica é uma crise global. Por isso, precisamos nos manter unidos e nos dar apoio. E também fazer algo. Em setembro de 2019, a jovem inspirou cerca de 4 milhões de pessoas no mundo para fazer um protesto global. Ela se tornou o símbolo de uma geração que pedia mudanças. Greta, nascida na Suécia, sofre da síndrome de Asperger, o que a leva a expressar suas emoções de formas diferentes. Para ela, lutar pelo clima tem profundas consequências pessoais. Muito cedo, ela aprendeu sobre a crise climática. O impacto que provocou nela entender o que estava acontecendo no planeta em termos ambientais mudou sua vida para sempre. Greta começou a faltar às aulas todas as sextas como protesto e, desse jeito, chamar a atenção dos líderes para que se comprometessem a adotar as políticas do Acordo Climático de Paris. Desse jeito, surgiu o movimento Cestas pelo Futuro e, aos poucos, ganhou força. Aquilo que começou com uma menina solitária em um degrau do parlamento sueco inspirou a mais de 35 mil crianças na Bélgica, 250 mil em Nova York e 100 mil em Londres. Na Alemanha, 1,4 milhões de pessoas saíram às ruas. Tal influência a colocou na vista de políticos de diferentes tendências. Alguns deles chegaram a criticá-la fortemente, enquanto outros viram nela algo especial. Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos e ativista em assuntos ambientais, comentou: "Ela é uma inspiração para mim e para as pessoas ao redor do mundo." O movimento dela provocou em muitas pessoas uma mudança de atitude necessária para combater os desafios de um mundo atingido pela alteração climática. A nossa casa está em chamas. A voz dela e a de milhões de pessoas ao redor do mundo está sendo escutada. É o que o planeta merece. Apesar das mensagens de esperança, o ano 2018 foi complexo. Na França surgiu o movimento Coletes Amarelos contra as políticas tributárias do presidente Macron. Foi revelado que a consultoria britânica Cambridge Analytica usou dados de mais de 50 milhões de usuários do Facebook para interferir em eleições políticas de vários países. Na Europa, um escândalo de corrupção fez com que Mariano Rajoy deixasse a presidência da Espanha. Na América Central, o vulcão de fogo na Guatemala entrou em erupção e deixou 194 mortos. A seguir, em 20 anos de história, uma aproximação inédita entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos foi o centro de atenção do planeta.
A República de Singapura, na Ásia, foi cenário de uma reunião que surpreendeu o mundo. Pela primeira vez na história, um presidente americano em exercício se reuniu com o líder da Coreia do Norte. Décadas de tensão e conflitos estavam na mesa de discussão. A nação norte-coreana assinou em 1985 o Tratado de Não Proliferação Nuclear e, em 1994, acordou a desnuclearização. Em troca, os Estados Unidos levantariam progressivamente as sanções econômicas impostas em anos anteriores. Porém, em 2002, o governo americano revelou um programa norte-coreano de armas atômicas que violava os acordos. A Coreia do Norte se retirou do tratado em 2003 e, 3 anos depois, começou a fazer testes com mísseis que foram mantidos até 2017. Nesse ano, a Coreia do Norte fez o teste balístico mais controverso de sua história e Donald Trump batizou Kim Jong-un como o homenzinho do foguete. A comunidade internacional pressionou a Coreia do Norte para que negociasse com os Estados Unidos e diminuísse a tensão. Finalmente, em 12 de junho de 2018, os dois governantes se reuniram em Singapura para acordar a desnuclearização completa da nação norte-coreana e trabalhar para alcançar a paz entre as duas nações. Depois desse encontro histórico, Trump disse que criou um vínculo especial com Kim Jong-un. E ele, por sua vez, garantiu que o mundo viria uma grande mudança. Quero agradecer ao presidente Kim por manter sua palavra e cumprir aquilo que prometeu. Em fevereiro de 2019, reuniram-se pela segunda vez no Vietnã, onde os Estados Unidos rejeitaram o pedido de flexibilizar as sanções econômicas em troca de um desmantelamento parcial do arsenal nuclear da Coreia do Norte. Porém, no dia 30 de junho do mesmo ano, em uma terceira reunião em que acordaram reiniciar as negociações, Trump fez o que nenhum governante norte-americano no exercício de suas funções havia feito antes. Ele pisou em solo norte-coreano. As reuniões beneficiaram ambos os líderes, mas o acordo foi considerado vago e sem calendário. Ainda não recebemos informações sobre a estratégia. A administração de Trump realmente tem uma estratégia para alcançar esses objetivos? A desnuclearização parece distante. O programa norte-coreano tem décadas de investimento e é motivo de orgulho nacional. Estima-se que a Coreia do Norte tenha entre 20 e 60 armas atômicas e pelo menos uma usina nuclear para produzi-las. Em 2020, disparou ao menos 9 mísseis como teste. 2018 foi um ano de grandes surpresas na política. O ex-presidente do Brasil, Lula da Silva, entregou-se às autoridades após ser acusado por corrupção, enquanto Jair Bolsonaro vencia as eleições presidenciais. No México, Manuel López Obrador foi eleito presidente depois de 2 tentativas mal-sucedidas. Nos Estados Unidos, faleceu o ex-presidente George Bush. No futebol, o River Plate venceu o Boca Juniors na final da Taça Libertadores, enquanto no tênis, Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic foram líderes absolutos no circuito da ATP. O luto invadiu o universo dos quadrinhos e do cinema com a morte de Stan Lee. A seguir, em 20 anos de história, uma das mentes mais prodigiosas do século XX se despede desta dimensão. Em 20 anos de história, a humanidade testemunhou o engenho de pessoas que revolucionaram nossa forma de viver. Em 2018, o mundo se despediu de um deles.
Preso a uma cadeira de rodas e comunicando-se através de um computador, Stephen Hawking ajudou a compreender os mistérios do universo. Eternamente, seu nome estará associado com os nomes de grandes cientistas como Albert Einstein, Isaac Newton e Galileu Galilei. Entrou na Universidade de Oxford aos 17 anos. Especializou-se em física e posteriormente obteve seu doutorado na Universidade de Cambridge. Aos 21 anos, foi diagnosticado com uma doença incurável, esclerose lateral amiotrófica. Os médicos falaram que só viveria alguns poucos anos. Mas apesar do diagnóstico, Stephen Hawking continuou trabalhando e pesquisando para ajudar a descobrir os mistérios dos buracos negros e sua relação com a criação do universo. Entre seus aportes estiveram suas advertências sobre os perigos da inteligência artificial. Sua personalidade transpassou o mundo científico, tornando-se um importante embaixador. Também foi conhecido por seu humor ácido. Ele tinha a capacidade de fazer rir e de zombar de si mesmo. Não existe nada mais excitante que descobrir alguma coisa que ninguém sabia. É como sexo, só que dura mais tempo. Casou 2 vezes e teve 3 filhos. Morreu em sua casa aos 76 anos por causa da doença que o perturbou por mais de 5 décadas. Foi o primeiro que propôs uma teoria da cosmologia, unindo a relatividade e mecânica quântica. Sempre vai ser lembrado por apaixonar ao mundo e por fazer simples o que não se entendia. Estes foram alguns dos acontecimentos, situações e personagens que escreveram a história destes últimos 20 anos. A história de personalidades que marcaram a política e a ciência, de sociedades e países que encontraram a paz e expressaram seus desejos de mudança, e de tragédias lamentáveis que inspiraram união e despertaram a esperança. Um passado escrito dia a dia, alimentando parte dos últimos 20 anos de história.